Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula da construção do boneco do Stitch. A versão que eu estou trazendo é uma versão fofinha e que todas as pessoas conseguem reproduzir, inclusive os iniciantes. E se você seguir o passo a passo certinho, com certeza você terá um resultado bem parecido com o meu. E se você deseja adquirir o projeto da Lilo e do Stitch, o link estará aqui na descrição do vídeo. E uma outra coisa, nessa aula eu estarei passando dicas muito importantes na construção do Stitch, principalmente referente aos olhinhos dele. E uma outra coisa, se você gosta do meu trabalho, se inscreva aqui no canal e deixe seu like para me ajudar, tá bom? E todas as vezes que tiver novidade aqui no canal, você será notificado em primeira mão. A primeira etapa na construção do boneco do Stitch em feltro é o molde. Então, nós vamos riscar todos os moldes no feltro azul. E é claro que existem outras cores correspondentes, né, como o rosa, o azul clarinho, então nós precisaremos riscar o molde nas outras cores também. Nunca risque os moldes de qualquer projeto com caneta Bic, lápis, principalmente se você for iniciante e for vender a sua peça, porque canetas Bic, né, que é a marca conhecida, elas mancham e você provavelmente vai perder o seu trabalho. Então sempre tenha em mente que a caneta Fantasminha é um material essencial no mundo do feltro. Eu vou deixar anexado aqui na descrição do vídeo os materiais que eu estou utilizando aqui, tá bom? E caso você deseje comprar o mesmo produto que eu, é só clicar no link. O link é do Mercado Livre, tá bom, gente? Porque eu compro bastante no Mercado Livre devido a ele ser rápido na entrega, entende? Às vezes a gente precisa de um produto para ontem, por exemplo. E o Mercado Livre aqui na minha região, ele funciona muito bem e entrega muito rápido. Sempre risque os moldes de maneira espelhada, tá bom?
Nessa etapa aqui, eu estou utilizando um papel fotográfico de gramatura 180 gramas, tá bom? Nós vamos agora riscar a sobrancelha dele. Eu acredito que seja a sobrancelha dele, né, gente? Aquela partezinha pretinha. E risque essa sobrancelha com caneta fantasminha, tá? Porque depois esse risco vai ser apagado. E risque esse molde nesse papel de 180 gramas, porque ele vai ser a base de colagem da sobrancelha no boneco, tá? Se você não tem um papel fotográfico de 180 gramas, você pode comprar uma cartolina numa papelaria, que ela tenha uma gramatura um pouquinho mais grossa. Você também pode comprar um papel canson, sabe aquele papel que as pessoas desenham, né? Ele também serve. Você pode ir na papelaria comprar algum papel que tenha uma gramatura de 180 ou 120 gramas, tá? Não se prendam exatamente ao papel, se prendam à gramatura do papel, tá? E uma outra coisa, a parte que vai ser colada, ela é a parte porosa, né? Então sempre foque nisso. Ele tem que ser fosco, ele tem que ter porosidade para aderir bem no feltro. E se você não conseguir achar o papel ou uma gramatura que seja parecida, você pode também fazer dublagem, sabe? Feltro com feltro. No caso, uma parte de feltro, passa cola e cola esse feltro em cima de outro feltro. E aí ele vai ficar durinho, entende? Dá para fazer assim também. Depois de riscado todos os moldes no papel, agora eu vou diminuir o tamanho desse quadradinho ali, que ficou meio arredondado. Vou pegar o feltro preto, cortar um pedaço pequeno, né? Porque fica muito ruim trabalhar com pedaços assim de feltro grande, né? Principalmente quando se trata de partes pequenas. Agora eu vou utilizar a cola de silicone. Essa cola de silicone não é a da Tec Bond, a minha acabou, então eu tô utilizando dessa marca aí que eu gosto também, da Lully. Vou passar na parte de trás, veja como eu estou fazendo aí no vídeo. Vou passar tudinho, gente, meleca a parte de trás. Deixa tudo melecado. E aí depois eu vou passar o dedo pra deixar tudo uniforme, mas não precisa fazer isso, tá? E aí agora eu vou fixar esse papel junto do feltro, tá vendo? E aí eu vou passar o dedo, vou alisar, fazer vários alisamentos para que essa cola e esse papel se fixe bem. Vou fazer esse mesmo passo a passo na parte da sobrancelhinha dele. E esse tipo de passo a passo aqui, se você for fazer a dublagem, basicamente é a mesma coisa, gente. A diferença é que você só vai riscar no feltro, sabe? A sobrancelha e a parte do olhinho dele. E aí você vai passar a cola e vai sobrepor em cima de outro feltro e apalpar levemente, tá bom? Porque o feltro em si, ele não permite que você fique passando o dedo várias vezes, porque ele provavelmente vai dar piching, né? Vai dar aquelas bolinhas, vai ficar feio e vai estragar. Então, toma bastante cuidado com isso. Você não precisa ficar alisando como eu tô fazendo, é que eu sou um pouco perfeccionista, sabe?
Então, pra mim ali, quanto mais eu aliso, mais eu sinto que tá colando. Agora nós vamos deixar essa parte aqui em descanso, deixar o tempo de cura da cola, para ela fazer a fixação entre o papel e o feltro, para que depois a gente venha e recorte tudo. Agora nós vamos fazer aquele pontinho de luz dos olhinhos do Stitch, aquele pontinho de luz que ilumina os olhos negros dele e que quando a gente olha para ele, a gente reconhece como o Stitch, sabe? Os olhinhos dele é muito marcante, então a gente tem que caprichar bastante nessa parte aqui, porque é essa que vai encantar, é essa parte aqui que a gente olha para ele e reconhece as características dele, entende? Então o Stitch, além dele ser um personagem muito único, ele é um personagem que a gente conversa muito com os olhos, sabe? E se o olho dele não tiver do jeitinho que corresponda ao personagem, a gente não consegue reconhecer ele. Então o Stitch é um personagem que ele fala muito com os olhos, sabe? Eu não sei se você já notou, mas todas as vezes que a gente olha no olho dele, a gente reconhece ele como Stitch. Na hora de recortar a luz dos olhinhos do Stitch, a gente tem que ter muita sensibilidade aqui nessa hora para fazer esse corte, porque é um círculo bem pequenininho, sabe? Aí a gente precisa ter muita delicadeza, ter paciência, entender a tesoura, entender o estilo de tesoura que vai cortar melhor esse círculo, entende? Não utilize uma tesoura que esteja ruim ou que ela esteja picotando, porque provavelmente você vai deixar a bordinha toda mascada e estragada, então toma bastante cuidado com essa parte, tá? Agora que essa parte já está seca dos olhinhos, nós vamos recortar o olhinho e nós vamos também recortar a sobrancelha dele. Aqui eu estava utilizando a tesoura errada, tá? Mas logo logo eu vou utilizar a minha tesoura Mega Power afiada. Porque aqui nessa parte, gente, a gente precisa de uma tesoura muito boa, sabe? Porque se a gente não tiver uma tesoura muito boa nessa hora aqui, o que vai acontecer? O papel vai mascar, o feltro vai estragar, e aí a gente vai ter que refazer tudo de novo. E se você estiver fazendo dublagem também, você precisa de uma tesoura bastante afiada, porque se ela for só picotar, vai estragar todo o feltro e vai soltar várias farpinhas, sabe? E aí isso se impregnar no rostinho do Stitch, nossa, vai ficar assim, na verdade vai estragar o seu trabalho, entende? E aí esse tipo de fiapinho no rostinho de qualquer boneco, gente, não fica profissional. Então, se você estiver fazendo para vender ou para presentear, você tem que tomar muito cuidado com esses tipos de acabamento. É por isso que uma tesoura boa nessa hora, ela é muito importante, entende? Porque quanto menos fiapo e farpinha o feltro soltar, menos ele suja a peça final, menos coisas você tem que utilizar, entende? Porque parece que quanto mais você tenta dar acabamento no feltro lá no final,
como alisar, passar produto, qualquer coisa assim, sabe? Parece que o feltro ele vai encrostando e ele vai ficando feio e vai dando um acabamento feio. E a peça no final, ela acaba perdendo aquela coisa profissional e vai ficando uma peça muito esquisita, sabe? É por isso que toda peça de feltro a gente tem que caprichar muito no início, desde o molde, desde o recorte, desde a forma como a gente estrutura as peças, entendeu? Entender que tipos de feltro sujam mais os outros feltros, principalmente o feltro preto. Assim, o feltro preto, quando cortado e colocado em cima de um outro feltro claro, ele impregna e suja de um jeito que fica horrível depois para tirar, sabe? Agora nós vamos pegar o pontinho de luz dos olhinhos do Stitch e nós vamos colar no olhinho preto dele, gente. Aqui eu estou dando continuidade no recorte dos moldes riscados, tá bom? Nessa etapa aqui eu ainda continuo recortando as partes riscadas no feltro. Como vocês podem ver, são várias partes pequenininhas, então geralmente demora um pouco mais. Mas assim, gente, não tenha pressa na hora de recortar essa parte aqui, tá? Tenha bastante paciência,
Coloca uma música, alguma palavra de Deus aí para você ouvir e vá recortando sempre com muita paciência, tá? Lembrando sempre de utilizar uma tesoura de qualidade afiada, tá? Não utilize muito aquelas tesouras escolares. Você pode comprar uma tesoura de uso geral, que geralmente ela é um pouco mais barata. E se você sonha em prosseguir no mundo do feltro, fazer peças para vender, é muito importante você investir em uma tesoura de qualidade, entende? Eu sei que às vezes você está guardando o seu dinheirinho para comprar o feltro, mas guarda aí também o seu dinheirinho para comprar uma tesoura de qualidade e você vai ver que uma tesoura de qualidade ela vai mudar bastante o seu trabalho, vai mudar o acabamento, vai mudar a agilidade, vai facilitar na hora de você também recortar, tá? Então pensa aí com carinho em uma tesoura de qualidade, caso você não tenha ainda, tá? Eu vou separar as aulas do Stitch em 30 minutos, mais ou menos, tá bom? Para não ficar cansativo para vocês e para vocês também poder respirar e tomar um cafezinho, comer alguma coisa e dar um respiro, entende? Porque às vezes a aula muito longa acaba cansando, né? Então eu vou separar em partes de 30 minutos até a gente finalizar o Stitch.